Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 38, que diz: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Bom, meus amados, estamos vendo aqui a continuação do discurso do apóstolo Pedro a Cornélio, seus familiares e amigos. Primeira vez que está sendo feita uma pregação aos pagãos, pregação do evangelho a pagãos. Bom, o apóstolo Pedro inicia dizendo que Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Então ele diz quem Deus ungiu. Essa palavra ungiu era uma palavra muito forte ali na terra de Israel, que mesmo os pagãos sabiam, conheciam um pouco da história, porque isso é um dos principais assuntos mencionados pelos judeus, e como aqueles pagãos estavam na terra dos judeus, com certeza eles ouviam falar da grande expectativa messiânica, ou seja, que os judeus esperavam o cumprimento da promessa de Deus, que Deus havia dado uma promessa há 1500 anos antes de Jesus, ou seja, por 1500 anos os judeus aguardavam a vinda do Messias, do grande rei, do grande sacerdote, do grande profeta, que viria, o filho de Davi, o filho do homem, profetizado pelos mais diversos profetas. Então havia uma expectativa enorme por parte dos judeus e era um assunto, um dos principais temas falados, né? Quem seria, quem vai ser, quem será o Messias ou Cristo? Messias e Cristo, Messias no hebraico, Cristo no grego, significam a mesma coisa, que quer dizer o ungido. Quem será o ungido? Por isso que o apóstolo Pedro inicia a sua fala dizendo, porque Deus ungiu. Quem? Quem é esse ungido? Quem é o Cristo? Quem é o Messias? O Messias, Jesus de Nazaré. Isso com certeza já dá um choque ali para Cornélio e aqueles que ali estavam. Então quer dizer que a promessa feita há mais de 1500 anos por Deus ao povo hebreu e repetida diversas vezes por diversos profetas havia se cumprido em uma figura, na figura de Jesus Cristo. O próprio Jesus, ele, em uma das várias passagens que ele trata disso, lá em Lucas capítulo 4, ele, numa sinagoga, ele pega um trecho do livro de Isaías e lê Isaías 61 e diz que aquilo havia se cumprido. E é justamente uma das profecias messiânicas que se lê. O Espírito do Senhor, Jesus leu isso, de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar. Anunciar o quê? Então, olha a primeira missão do Messias. Anunciar as boas novas, que nós já comentamos sobre isso. Como o evangelho tem que ser uma boa nova, tem que ser uma boa notícia. Se vem com ameaças, vem com 1000 proibições, 1000 regras, isso não é boa notícia para ninguém. O evangelho são boas notícias. Boas novas para quem? Para os ricos, para os abastados? Não, boas novas aos pobres. Por quê? Porque não se está mercadejando a palavra de Deus. Se anuncia até para quem não tem nada. Anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração. Vocês já devem ter notado que várias das minhas mensagens tratam de questões e temas que envolvem nossas emoções, nossos pensamentos, as nossas dificuldades de nós com nós mesmos, com os nossos relacionamentos. Porque o Evangelho busca curar, restaurar os quebrantados de coração. Para proclamar a libertação aos cativos, libertação do pecado, do medo, das trevas, da maldade, e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, o Evangelho é completo, atua em todas as esferas do ser, seja na parte espiritual, na parte da nossa esperança pós-morte, em relação às nossas emoções, em relação às nossas dificuldades físicas, né? Porque também veio pregar cura, em relação às nossas prisões, porque prega liberdade, enfim, o Evangelho é completo e Jesus foi ungido para isso. E foi isso que ele fez e fez de maneira espetacular e maravilhosa. Então,
e Deus ungiu com Espírito Santo e poder, como foi visto em todo o ministério de Jesus. Os profetas e antigos, antes ou depois de Jesus, realizaram milagres, sim, mas nunca na profusão e na variedade de Jesus. Nunca, jamais, nenhum ser humano fez tantos milagres, mesmo de outras religiões, em que se cita e diz e se comenta sobre milagres que um ou outro fez. Nunca nada se comparou ao que Jesus fez. Não apenas na multiplicidade, na quantidade inumerável, como também em questões quase hollywoodianas, né? Jesus andando sobre as águas, acalmando tempestades imediatamente, ressuscitando diversos mortos. Enfim, Jesus fez milagres realmente espetaculares e que não dá para imitar e nem dá para atribuir isso a artes mágicas ou, enfim, a um engano. Não. O tamanho da coisa, né, multiplicação de pães, etc., é impossível. E, enfim, bom, o texto, o apóstolo Pedro continua dizendo, e ele andou por toda parte. Isso aqui mostra, né, queridos, o tamanho do amor de Deus. Porque Jesus, ele veio e se fadigou, se cansou sobremaneira, trabalhando arduamente por nós, para a divulgação da sua palavra, para o ensino, para a preparação de pessoas. Então Jesus fez isso, ele não fez todo esse esforço, toda essa diligência, tudo com tanto amor, com tanto trabalho. Ele fez tudo isso por mim, por você, por todos. Então, veja como Deus se dedica, como Deus se empenha na sua obra por nós. Teve um momento que Jesus, obviamente, tinha um corpo físico, um corpo humano, com as suas limitações. Um certo período, Jesus estava extremamente cansado, ele estava exausto, à beira de um colapso físico, né, de tanto cansaço, atendendo pessoas desde do madrugar do dia até tarde da noite. Em certo momento ele estava muito cansado e se afastou, foi com os discípulos para uma região, se afastando, e as pessoas foram atrás. E o texto diz que Jesus, em vez de dispensar as pessoas, não, ele teve tanta compaixão como como para com ovelhas sem pastor. E ele atendeu as pessoas. Então o amor de Deus, queridos, é infinito realmente, é uma dedicação extrema. E ele fez tudo isso para quê? Para ganhar dinheiro, para ficar famoso, né, para, enfim, organizar um grupo ou um partido político? Não. Ele fez tudo de graça. Ele fez tudo por amor, atendendo as pessoas sem cobrar um centavo, diferentemente de muitos locais religiosos hoje em dia. Não cobrava nada. Ele ensinou de graça recebeste, de graça dai. Ele ensinou isso porque ele fazia isso. Então ele curava centenas de pessoas sem cobrar um centavo. Fazia por amor, não por qualquer outro interesse pessoal. Fazia por realmente se importando com a pessoa à frente dele. E ele ia por toda parte fazendo o quê? Já comecei a dizer, né? Fazendo o bem e curando. Fazendo o bem e curando, ou seja, sempre atuando, como nós já mencionamos, nas todas as esferas do ser humano. O Evangelho atua sempre no espírito, na alma, na mente da pessoa, na compreensão, no tratamento das emoções, no desenvolvimento e amadurecimento de uma vida espiritual, mas sem descuidar da vida terrena da pessoa. Da parte física, da parte, né, dela com ela mesma, no trato do seu próprio ser físico. Então, com curas, né, nós oramos pelas pessoas, clamamos a Deus por misericórdia, por atuação na vida física das pessoas, procuramos orientar as pessoas em decisões, etc. O Evangelho realmente precisa abordar tudo. Então, Jesus fez tudo isso, né, buscando atender o ser completo da pessoa. Se nós fizermos apenas caridade, né, para ajudar a parte financeira da pessoa, mas não cuida da parte espiritual, das emoções, da compreensão dela, do mover de Deus, da vida com Deus, isso é insuficiente. E também, se só ficarmos ensinando mensagens que tratem da mente, da alma, do coração da pessoa, mas ignoramos as suas necessidades, também isso é absolutamente incompleto, não pode ser assim. Bom, então veja, o que Jesus fez? Ele só fez o bem. Ele só buscou fazer o bem.
E mesmo assim, o que o texto diz? Fazendo bem e curando. Só isso que Jesus fez. Por toda parte, fazendo bem e curando. Por toda parte, fazendo bem e curando. Qual o resultado disso? O que os religiosos fizeram com essa pessoa que fazia o bem e curava? Só isso que ele fazia. O que os religiosos fizeram com ele? O mataram. Então, por isso que a gente tem que estar muito atento em quem nós somos, como pessoas religiosas, e quem nós lidamos. Porque os religiosos daquela época ainda existem hoje. Pessoas que se opõem a Cristo. Pessoas que são anticristo. Porque as pessoas, quando pensam no anticristo, o último, a grande figura do anticristo, pensam num ateu, num satanista. Talvez possa ser ou não, mas nós vemos que quem foi anticristo, né, que se opôs a Cristo e matou Cristo, não era nem ateu nem satanista. Era religioso e leitor da Bíblia. Ensinava a Bíblia, cuidava do templo, né, dava dízimos e ofertas e colhia dízimos e ofertas. Eram os líderes religiosos da religião que mais adorava a Deus. Então há de se ter muito cuidado com os lobos que se vestem como cordeiros. Bom, e Jesus fez essa obra espetacular, queridos. Então veja que a ação de Jesus é uma ação factual. Foi presente, todos viram essa obra que confirmou que ele era o Messias ungido. Porque o discurso dele iniciou dizendo: Jesus é o Messias, é o Cristo. Ah, mas basta dizer que uma pessoa é o Messias ou Cristo? Não. É algo factual, não é uma opinião. Foi algo que foi comprovado. Como? Porque ele só fazia o bem e ele curava as pessoas. Então ele dava sinais e ensinou uma mensagem verdadeira, conforme o caráter de Deus, conforme a sabedoria de Deus. Então nós podemos ver que ele é o Messias, ele é o Cristo. Por quê? Porque ensinou realmente o Evangelho, uma boa notícia aos povos, e porque ele realmente cuidava das pessoas em todas as suas necessidades. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.